Seguimos ao vivo aqui com o nosso Farol de Limeira, edição desta quarta-feira, agora sim, conexão com o prefeito Mário Botion, falando diretamente do edifício Prada, concedendo essa entrevista para nós aqui do Farol. Prefeito Mário Botion, muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Sempre uma honra tê-lo por aqui, prefeito. Um abraço. Bom dia, Beto, bom dia, Encinas, e bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É sempre um prazer falar com vocês, ainda virtualmente hoje, mas espero que na próxima oportunidade a gente possa estar presencialmente. Virtual é bom, encurta os tempos, mas presencialmente é sempre muito diferente. As falas e o contato é muito bom. Estou à disposição, Beto. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos começar então, 1º de setembro, começando o mês do aniversário de Limeira. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre crise hídrica, enfim, problemas da nossa cidade, mas antes vamos falar de soluções, vamos falar de coisas boas, prefeito. Um mês de entregas, um mês de inaugurações, um mês de aniversário, um mês azul para nós, né, prefeito? Exatamente. É o mês de aniversário do município, completamos 195 anos dessa cidade maravilhosa, que no meu entendimento é a melhor cidade para se viver, para se morar, e estamos buscando alternativas sempre para melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Ao longo do mês nós faremos várias entregas, são obras que já foram realizadas, algumas delas já estão em utilização, porque a pandemia não nos deixou fazer inaugurações, aquelas tradicionais, e agora estamos fazendo algumas entregas, algumas visitas para marcar esse mês de setembro com entregas positivas aos nossos munícipes. Hoje nós estivemos lá na UBS do Abílio Pedro. Ao longo da primeira gestão nós reformamos e ampliamos 13 ou 14 unidades, construímos novas, e esse ano reformamos a UBS lá do Abílio Pedro, passamos lá para fazer esse registro, uma unidade que atende, faz 2.500 atendimentos mês, 35 funcionários, que atende a população daquela região tão importante do nosso município. Perfeito. Prefeito, vamos passar a bola agora para o Cláudio Montorim, que está falando diretamente da redação da Tribuna de Limeira. Cláudio já tem contato conosco. Cláudio, bem-vindo ao nosso Farol. Bom dia, Beto, bom dia, internautas que nos acompanham, inclusive pela rede SIC. Bom dia, prefeito. Bom dia. Já estamos falando de obras, eu quero fazer uma pergunta sobre obras. Com aquele investimento aprovado pela Câmara para contrair créditos junto à Finisa, novamente, a exemplo do viaduto da Barroca Funda, uma das obras é aquela que vai duplicar o viaduto Paulo Natal. Prefeito, essa vai ser a primeira obra a ser realizada, já que é o único trecho que ainda não está duplicado do do anel viário? O Cláudio, assim como no primeiro financiamento que fizemos, né, que nos permitiu fazer investimentos importantes, a principal obra, aquela que era o carro-chefe, era o viaduto do Barroca Funda. Além dele, nós executamos outras 30 intervenções, não menos importantes, mas de menor porte. Nesse programa de agora, você tem razão, a principal delas, o carro-chefe, é a duplicação do viaduto Paulo Natal, é a duplicação do trecho do anel viário que vai do Paulo Natal até a rotatória da Taba, que recentemente fizemos uma intervenção importante, ali que passa na frente do Jardim Novo Horizonte, com uma rotatória de acesso ao Jardim Novo Horizonte. E além desse trecho, nós teremos alças de acesso que farão a ligação da avenida principal ali do Jardim Glória, né, por baixo do viaduto Paulo Natal, acessando o Novo Horizonte por baixo, criando um novo acesso ali. Então ali é um complexo também que tem a duplicação do Paulo Natal, a duplicação do trecho do anel viário e as alças de acesso na parte inferior para melhorar o acesso de quem está no Novo Horizonte, ficar com mais uma alternativa no Novo Horizonte, o Altos dos Laranjais, o Campo Novo, aqueles bairros que estão por ali, para ter uma outra alternativa de acesso além das duas existentes.
e um conjunto de outras obras, né? Tem obras na saúde, tem obras no meio ambiente, tem obras na área do esporte e lazer, e outras obras de infraestrutura, como, por exemplo, obras voltadas ao combate à crise hídrica, que é o alteamento das nossas represas, né? Da Paraíso, da Santa Vitória, do São Jerônimo, da Tabajara. Esse é um processo um pouquinho mais longo, mas que isso está no nosso radar e fará parte desse investimento que faremos ao longo dos próximos 3 anos e meio. Meu caro Cláudio, que volta na sequência, eu vou pedir licença para você para colocar agora no nosso bate-papo um componente do nosso Farol de Limeira, que é, já que estamos falando de obras, vamos colocar o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, também para sua pergunta ao prefeito Mário Botion. Ronei, bom dia e bem-vindo ao nosso Farol. Olá, Beto, bom dia. Olá, internautas, todos os que nos acompanham. Bom dia, Mário. Bom dia, prefeito. Eu tenho uma... Alô? Está me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Tá bom. Eu tenho uma sugestão para apresentar ao prefeito e uma pergunta. Eu vou começar pela sugestão. Mário, nós sabemos que o transporte público na cidade de Limeira, que data da década de 60, em todo o seu histórico nunca foi feita uma pesquisa de origem e destino, e sabemos bem que você foi o primeiro prefeito da história da cidade a implantar este instrumento de planejamento do transporte público. Portanto, isto está registrado na história. Entretanto, o que eu tenho percebido hoje com o advento da tecnologia, de informações relativas à tecnologia, já é possível se realizar pesquisas de origem e destino utilizando os dados dos telefones móveis. Tal como fez o governador Dória para monitorar o índice de isolamento social no início da pandemia, estes dados hoje já são utilizados por empresas de mobilidade urbana para traçar os hábitos e costumes de mobilidade das pessoas dentro da cidade e utilizar estes dados para melhor planejar o sistema de transporte público numa cidade, por exemplo, como Limeira. Então, esta é uma sugestão que eu deixo, de repente, para a sua Secretaria de Mobilidade Urbana, para que ela busque ter acesso a estes dados que mapeiam com precisão o hábito de mobilidade urbana de quase 100% da população, não é? Uma vez que todos nós, a maioria de nós, transitamos com os nossos telefones móveis. Esta é uma questão que pode ajudar muito no planejamento da mobilidade da nossa cidade. E aqui eu emendo a pergunta. Mário, uma preocupação para nós que olhamos para o desenho da cidade, para o planejamento urbano, é a questão da revisão do plano diretor, que deveria ter sido feita em 2019, veio a pandemia, criou uma série de obstáculos para a sua revisão, e nós estamos com o plano diretor, de algum modo, já há 2 anos atrasado. Sabemos que o plano diretor é um instrumento fundamental de planejamento urbano, de definição das políticas urbanas, de definição das metas de planejamento, de expansão da cidade, enfim. A pergunta então é a seguinte: qual é o planejamento da Prefeitura de Limeira para a revisão do plano diretor? Ronei, é um prazer falar com você, sempre muito atento a tudo que acontece, em alguns segmentos mais ainda, o transporte coletivo, eu sei que é algo que sempre foi muito caro a você, né? Sempre muito atento e fez vários trabalhos relacionados a isso. No plano de mobilidade que fizemos, essa pesquisa de origem e destino foram feitas com entrevistas de 3.200 famílias. Então foi bem completo, que nos deu realmente nesse momento a orientação para colocarmos no novo edital de concorrência aquilo que é necessário para atender essas questões. A sua sugestão é extremamente pertinente, até porque as alterações que vão ser feitas no transporte coletivo com o novo edital de concorrência, elas também não deverão ser estáticas, né? Elas são dinâmicas e elas podem ser acompanhadas, e a sugestão é bem pertinente. Levarei isso para o Rodrigo, para que a gente coloque isso no radar e utilize esse instrumento para acompanhar aquilo que fizemos através da pesquisa e fazer os ajustes necessários durante
o transcorrer da prestação de serviço da nova empresa. Então, está registrado, vamos colocar isso no nosso radar, Ney. Obrigado pela sugestão. Com relação ao plano diretor, realmente nós iniciamos o processo de revisão do plano no ano de 2019, montamos um grupo interno para tratar desse assunto. O assunto estava sendo desenvolvido. Em 2020 houve lógico, a pandemia nos impediu, além de nos impedir, houve uma determinação, ou uma recomendação, não determinação, do Ministério Público para que suspendêssemos os trabalhos por um motivo muito óbvio, que o plano diretor, a revisão dele, além do trabalho interno, né, de organização, de recondução, existe aquele trabalho mais importante, que são as audiências regionais, as audiências públicas que devem ser feitas para que a população participe ativamente, né, nas decisões coordenadas pelo grupo técnico, mas nas decisões que vão alterar o plano diretor e fazer os ajustes necessários. Isso, recentemente, com o final aí dos decretos do Estado, nós retomamos a nossa equipe, a equipe já está trabalhando e temos convicção de que até esses próximos 4 ou 5 meses, até o final do ano, nós vamos avançar nas discussões e que as condições da pandemia nos permitam iniciar os processos de tratativas com a comunidade através dessas audiências públicas que serão feitas. É lógico que ao longo desses 10 anos várias alterações foram feitas no plano diretor, algumas mais importantes, outras de não tanta abrangência, mas tudo isso será levado em conta, esse aprendizado com o plano diretor que foi feito do jeito que foi feito e a gente respeitou, a sociedade respeitou na medida do possível, e usar esse aprendizado ao longo desses 10 anos para trazer uma nova realidade, atualizar, reorganizar, para que a gente tenha um plano diretor que seja compatível com a grandeza e a importância do desenvolvimento do nosso município. O Ronei volta na sequência, depois da entrevista do prefeito. Muito obrigado por enquanto, Ronei. Eu vou me despedir do Cláudio Bontorin, que volta também no final do nosso programa. Cláudio, muito obrigado. Até mais tarde na estreia do nosso novo quadro Economia para Mulheres, viu, Cláudio? Perfeito. Cláudio fará contato no final do nosso programa. Ensinas a sua pergunta ao prefeito Mário Botion para a gente encaminhar o encerramento da nossa entrevista. Olá, prefeito, tudo bem? Tudo bem, Sinas. Então, prefeito, sobre a crise hídrica, né? A gente está passando aí, prefeito, por uma estiagem enorme, né? Uma das mais longas aí desses últimos anos. Tivemos aí pouquíssimas chuvas, né, prefeito, nesse período, e isso aí causa um pouco de apreensão para a gente, né? A prefeitura tem aí, prefeito, alguma... A gente, lógico, sabe das condições do Rio Jaguari, do Ribeirão do Pinhal, nós temos essas opções, mas com essa crise hídrica, com essa estiagem longa, a gente corre o risco de ter racionamento de água aqui em Limeira, prefeito? Mas, Sinas, esse é um problema recorrente e o fenômeno Laninhas já fez alterações no nosso sistema de chuva de maneira bastante significativa ao longo desses últimos anos. E esse ano, as médias, a quantidade de precipitação esse ano está abaixo da média histórica de precipitação. Consequentemente, isso influencia na reservação e na disponibilidade dos recursos hídricos. Não só aqui em Limeira, nós nos preocupamos, estou presidente do consórcio do PCJ, várias ações nós estamos tomando, mas são ações de médio a longo prazo, para buscar alternativas nesse sentido. Existem ações que estão em andamento, como a construção de 2 reservatórios, um em Pedreira e outro em Amparo, que vão ajudar a regularização dos rios, né, dos cursos do Rio Jaguari e Piracicaba. Mas isso vai funcionar a partir de 2023. Essas discussões agora estão voltadas para o sistema de adução, que é a transposição dessa reservação para cidades que não estão na calha do Jaguari e Piracicaba, que não é o nosso caso, nós estamos na calha. Então, essas são ações de médio prazo. As atuais aqui em Limeira, nós criamos uma comissão para acompanhamento da crise hídrica, com a participação da sociedade civil como um todo, dos sindicatos trabalhadores, dos sindicatos patronais, da Câmara Municipal. Já tivemos uma primeira reunião
devemos, ao longo da próxima semana, termos uma próxima reunião e discutir ações que possam nos ajudar a passar esse período de estiagem. Nesse momento, nós não falamos em racionamento, mas, eventualmente, isso, se as coisas continuarem da mesma toada que estão, provavelmente algumas alternativas nós teremos que usar. Aqui na região, Valinhos e Rio das Pedras, por exemplo, já adotaram não o racionamento, mas uma alternância na distribuição de água, preventivamente. Nós temos algumas alternativas, mas a alternativa maior é conscientizar a população do uso consciente, porque nesse momento nós não criamos mais água, né? Nós não criamos a alternativa de termos mais água, mas nós precisamos trabalhar na única alternativa que temos, que é a conscientização dos nossos munícipes, né? Usar a água somente para aquelas atividades básicas, que é a higiene pessoal e alimentação, no nosso caso, né? No caso das residências. Evitar de lavar calçada, lavar veículos, essas são as orientações que também faremos junto com esse grupo, estudaremos junto com esse grupo alternativas para coibir o uso desregrado e abusivo da água, né? Existem leis do passado, nós estamos atualizando, trazendo para a realidade nossa as leis existentes, criando novas alternativas, encaminharemos muito provavelmente para a Câmara algo dessa natureza que possa criar instrumentos de coibir o uso desregrado e abusivo da água nesse momento que é tão importante para a nossa vida e é importante para o desenvolvimento econômico. As indústrias, as empresas, elas também precisam da água para o consumo dos seus e muitas delas para a sua atividade principal. Por isso, esse assunto é bastante importante e nós estamos atentos. Então, prefeito, outra coisa, né? A gente sabe que, além do risco da crise hídrica aí, também estamos na iminência de ter um apagão, né? O governo federal já vem aí alertando dessa possibilidade. E só para lembrar, né, que a captação de água, ela exige um bombeamento para que nós tenhamos a água em casa. Caso a gente também tenha esse problema aí que é iminente, né, prefeito? A gente sabe que o risco de termos um apagão aí até o final do ano é grande. Será que não seria também importante já comunicar a BRK Ambiental para se planejar, tentar comprar algum gerador de energia para que a gente também não tenha o problema, além de ficar sem luz, poderemos ficar sem água, porque todo bombeamento que é feito da captação de água é feito através da energia elétrica. Se eles não tiverem energia elétrica, a cidade, como, né, várias outras cidades, vão correr o risco de ficar sem água e sem luz, prefeito. Meninas, isso tem questões que nós não controlamos, né, que não está sob o nosso controle. A questão da energia, do apagão, do impossível apagão, isso nós não temos controle sobre essa questão de uma maneira mais abrangente. Com relação às atitudes e às ações da BRK, nós estamos conversando sim com a BRK, eles estão se mobilizando no sentido de criar algumas alternativas, mas não é só o bombeamento, né, da captação até a estação de tratamento. Na verdade, todo o sistema de distribuição, ele é feito, na sua grande maioria, por bombeamento. Bombeia-se até os reservatórios e depois ele vai para a gravidade. Então, essa é uma questão importante que nós estamos conversando com a BRK para algumas alternativas, caso isso venha a acontecer. Prefeito, já te agradecendo pela participação no nosso programa de hoje. Sei que a sua agenda está bastante comprometida, mas eu tenho uma dúvida aqui no final, prefeito. 7 de setembro chegando, antes do aniversário de Limeira, será um mês muito festivo, mas muitas manifestações previstas para esse 7 de setembro envolvendo política, envolvendo uma série de situações. Isso aí tem lhe preocupado, tem chamado a atenção dos setores de segurança aqui da nossa cidade? Roberto, infelizmente o clima não é muito favorável, nós temos acompanhado um pouco mais de perto essas questões. Nos preocupa sim, temos conversado aqui com através do Gabinete de Gestão Integrada, ações de prevenção, na verdade. Aqui nós não temos informações de manifestações mais acirradas, pelo menos até nesse momento. As inteligências estão trabalhando e nós estamos nos preparando para que, se eventualmente houver algo
fora do normal, as forças policiais, a GCM, a PM, a Polícia Civil possa agir de maneira a controlar qualquer tipo de desordem, né? Se manifestações houver, que elas sejam pacíficas, né? Sem radicalização, é isso que nós esperamos. Manifestação é legítima, todas elas são legítimas, desde que haja o respeito, né, às instituições, haja o respeito mútuo, haja o respeito aos próprios públicos, principalmente. Isso não tem nenhum problema de haver, mas guardando essas questões. Nós estamos atentos, sim, infelizmente, Beto. 7 de setembro deveria ser uma data para comemorar a democracia e tudo que ela nos trouxe ao longo desse tempo, mas, infelizmente, a apreensão existe, sim, em função da radicalização e da polarização da questão política nesse momento. Mas tenho convicção de que as coisas caminharão e não teremos problemas, pelo menos aqui em Limeira. Com ou sem desfile, prefeito? O senhor já tem alguma informação? Não, Beto, no momento ainda não permite que a gente, embora nós estamos com 10 semanas seguidas de diminuição nas nossas notificações, confirmações, internações, a utilização das UTIs estão também diminuindo, graças a Deus. Nós estamos atentos a uma nova onda, uma nova variante, que é a Delta, que nós não sabemos como ela se encaminhará, mas entendemos que ainda não há uma condição para a gente fazer o desfile e ter pessoas na rua, que seria muito bom, porque todos nós estamos querendo mesmo sair um pouco de casa, ter um outro momento de atividade, mas nós entendemos que ainda não é oportuno. Esperamos até agora, esperaremos mais um pouco até as coisas definitivamente se encaminharem para um momento mais tranquilo, e aí sim retomaremos várias atividades do município, vários eventos, não só nós, mas a iniciativa privada principalmente. Lembrar que, a partir de hoje, nós não estamos mais atendendo no ambulatório, aproveitar aqui, Beto, se me permite, sim, claro. Nós não estamos mais atendendo no ambulatório de referência, que é a tenda, né, como a gente chama. O atendimento da tenda, ele passa a ser feito no PA da humanitária, da URC, em função dessa diminuição e da não necessidade de mantermos esse atendimento adicional. Somente a porta de entrada da humanitária dará conta desse atendimento. Então, as pessoas que precisam do atendimento podem se dirigir lá para a região humanitária, que vão ser atendidos não na tenda, mas na própria humanitária, que continua com atendimento normal. E nós estamos acompanhando ao longo do mês de setembro as novas ações, no sentido de fazermos alguns ajustes que forem necessários dentro da URC, para continuar atendendo na medida da demanda. Prefeito Mário Botion, muito obrigado aí pela gentileza, atenção com o nosso programa Farol de Limeira, até uma próxima oportunidade, que seja ainda no mês de setembro, um mês muito festivo, muito alegre para a nossa população. Prefeito, uma ótima sequência de semana para o senhor. Roberto, muito obrigado pela oportunidade, deixar ao Cláudio, ao Encinas e ao Ronei. Estou à disposição e certamente faremos uma agenda presencial até o final de setembro, com o maior prazer. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Esse prefeito municipal, um abraço.